bem-vindos. Esse é o podcast Literalmente, o podcast para falar de literatura com quem entende mais ou menos. Que é Sempre você. Comigo. Eu também. Você também não é grande coisa não, né? Você que tá dizendo. Já me criticando logo no começo, Rafael Lima, direto de Lisboa. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, boa noite. Então, Rafael, hoje a gente resolveu falar sobre a Flip, Exato. que aconteceu semana passada em Paraty. Como sempre, Paraty, né? Se tivesse acontecido em outro lugar aí, sim, seria uma novidade. Não seria Felipe? Não seria Flip, né? Aliás, se fosse com outra cidade começaram com P, sim, né? Sim. Então a gente pode mudar, sei lá, pra Penápolis, que aí seria a Flip de Penápolis. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, tá vendo? Vários lugares que poderiam receber a Flip que não Paraty. Tem Portugal também, né? Não, mas aí só se fosse no Porto, né? É, pode ser. Enfim. Então a gente vai falar de dois autores que foram destaques na Flip, ficaram entre os 5 mais vendidos. Fala aí, Rafael, primeiro a sua autora aí. Eu vou falar sobre a Grada Quilomba, uma escritora portuguesa com pais de Angola e São Tomé e Príncipe. Ela escreveu Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano. Muito bem, essa autora inclusive foi a mais vendida da Flip. Exato. E eu vou falar, Rafael, sobre Meu Pequeno País, do francês barra burundinense, como é que é? A Burundês. gente falou isso no episódio passado e eu já esqueci. Francês barra burundês, Gaël Faye. Boa. Livro que saiu aqui no Brasil pela editora Rádio Londres. Ah, sim. Essa editora é algum selo de outra ou é independente? Não, uma editora independente, pequena. Eles começaram alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. Lançaram aquele livro Stoner do Sim. John Eu Williams, tenho que foi... os dois. O Stoner e o Butcher's Crossing. Eu tenho os dois também, mas eu só li o Stoner por enquanto. Eu não li nenhum, então os dois, inclusive, para ler. Eu li deles o... Recomendo bastante o Stoner. Estação Atocha, de um escritor espanhol, um americano ou espanhol que mora nos Estados Unidos. Ah, eu li esse, ele é americano, é Ben Lerner. Ben Lerner, exatamente. Também é um bom livro. É bom, mas o Stoner é bom. bem melhor. Eu não li, quero ler. Então, começa hoje você, né? Então tá, começando, assim como no episódio passado eu trouxe um tema super leve como feminicídio, hoje eu vou falar de outro tema leve que é genocídio. O livro Meu Pequeno País, ele fala sobre a infância, né? O Gaël Faye, ele realmente, o escritor, né? Ele nasceu no Burundi e se mudou para a França por causa dos conflitos étnicos entre Hutus e Tutsis que acontecia nos dois países, no Burundi e no país vizinho, né, que é Ruanda. Uhum. Os dois países, eles são dois países pequenos, né? O Burundi tem 27 mil quilômetros quadrados, de acordo com a Wikipédia, que também, de acordo com a Wikipédia, é o tamanho do estado do Alagoas. É bem pequeno mesmo. Então você imagina, é o tamanho do segundo menor estado do Brasil. E Ruanda, que é o vizinho ao Burundi, também tem mais ou menos 26 mil quilômetros quadrados, segundo a Wikipédia, o que seria mais ou menos o tamanho de Alagoas sem a cidade de, sei lá, Murici. Boa comparação. Enfim. Então, esses dois países eles têm uma história comum, praticamente, né? Os dois foram colônias alemãs. Os dois foram entregues à Bélgica depois da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha foi derrotada e foi obrigada a ceder suas colônias. Os dois países passaram a ser parte do Império Belga, né, que já tinha ali o Congo Belga, que é vizinho. Congo Belga que virou depois Zaire e hoje é República Democrática do Congo. Uhum. E, enfim, os dois declararam independência em 1962. E aí começam as diferenças, né? Nos dois países, os europeus acabaram se aliando aos Tutsis, né? Sim. E aí o que acontece? Em Ruanda, depois da independência, os Hutus tomaram o poder. E aí vários Tutsis acabaram se refugiando no Burundi e nos outros países vizinhos, na Uganda, a própria República Democrática do Congo, enfim.
Tanzânia. Gabriel, só para... Você comentou sobre a aliança dos belgas com os Tutsis. Essa aliança foi cruel até no sentido de tentar provar que fisicamente os Tutsis eram superiores aos Hutus. Uma coisa que remete até o Estado nazista, né, que fazia medição de nariz, de cara, de tamanho da cabeça, para dizer que os arianos eram superiores a outras raças. É algo assim inacreditável. É aquela coisa meio darwinismo social, né, essas coisas. Exato. Que não tinha teorias que surgiram no começo, na virada do século XIX para o XX, que não fazem sentido nenhum. Mas, enfim, aí voltando a essa longa contextualização do livro, no Burundi, quando o Burundi decreta a independência, apesar de mais de 80% da população ser Hutu, os Tutsis conseguem continuar no poder como uma monarquia. E essa monarquia dura até 66, quando tem um golpe de Estado, mas aí o novo governo continua sendo Tutsi. Existe uma sucessão de golpes de Estado, né? Sim, típico com as etnias, do continente africano ali da década de 60, 70. Sim, dessa independência, essas independências feitas às pressas, né? Então, era basicamente isso, os europeus foram embora e falaram, então agora tá com vocês aí, isso criou um vácuo de poder em praticamente todo o continente, né? Sim, pô, Portugal é um exemplo disso, né? Com 25 de abril que abriu... Foi todo mundo embora e começaram as guerras civis, tanto em Moçambique como Angola, como em todos os países ali que eram colônias de Portugal na África. Enfim, Rafael, agora finalmente falando do livro, depois dessa longa história toda. Mas é bom, né? Porque até para contextualizar um pouco a história, porque a história do Burundi também não é algo muito conhecido. Não é o que a gente ouve todo dia, né? Sim. O personagem principal do livro, né, é o menino Gabriel, de 10 anos, assim como Gaël Faye, o escritor. Ele é filho de um francês com uma mãe que é uma exilada de Ruanda, né, da independência de Ruanda. E a mãe tem essa coisa de querer voltar a Ruanda, de não considerar o Burundi a terra dela. E o menino fica meio perdido, né, já que ele não sente nenhum carinho especial por Ruanda, ele não tem nenhuma ligação, que ele nasceu no Burundi. E ele também, ao mesmo tempo, não é exatamente igual aos colegas dele, enfim. Mas isso ele meio que leva, assim, como criança, né? Não pensa muito sobre isso. E ele mora numa rua sem saída, que eu acho que é o Pequeno País do título, né? E nessa rua sem saída, que é uma rua de classe média alta, assim, né? Tem um menino que é filho de um embaixador, enfim, tem outras crianças que também são filhos de um francês, enfim, que são os mais parecidos com ele. Enfim, então ali ele tá bem ou mal, embora o país seja um dos países mais pobres do mundo, né? Ali ele tem aquela infância idealizada, né? De aventuras, enfim, de brincadeiras. Vive numa bolha, né? Ele vive numa bolha, né? Que é essa rua assim saindo onde ele mora. Só que aos poucos, né? O que acontece? Na década de 90, esses exilados de Ruanda, que estavam espalhados ali pelos países vizinhos, criam um exército e tentam tomar o poder em Ruanda. Essa guerra civil dura alguns anos e conforme essa guerra civil vai acontecendo, a situação no Burundi também começa a se deteriorar, né? Já que os dois países têm mais ou menos a mesma composição étnica, né? Dividida entre Hutus e Tutsis, e um terceiro grupo, os Tuás, que são minoria mesmo absoluta. Então, ele percebe, por exemplo, que entre os dois empregados do país existe uma certa rivalidade, mas ele não sabe muito o motivo dessa rivalidade. E só depois, conforme ele vai percebendo essa questão étnica, que ele reluta muito em abraçar isso, né? Ele não se considera nem um Hutu nem um Tutsi, mas aos poucos ele vai ser obrigado a reconhecer isso, né? Tanto que só lá, embora desde o começo do livro a gente saiba que pela descrição física que a mãe dele é uma Tutsi, ele só vai falar sobre isso, né? Só vai chamar a mãe dele de Tutsi lá para a página 120, que é quase... já é depois da metade do livro, né? Mas a história em algum momento passa pelo genocídio de Ruanda, não, né? É só essa visão meio que de fora e do que acontece no Burundi.
Não, então, a mãe tem família ainda em Ruanda e... Bem, não é contar spoiler porque, enfim, o genocídio de Ruanda realmente aconteceu, foram 1 milhão de mortos. Sim, 10% da população do país, né? Sim, e a mãe parte para Ruanda para tentar ver se os parentes ainda estão vivos, né? Mas, enfim, ele chega lá e os sobrinhos estão mortos, enfim, aí não consegue encontrar a irmã. A história parece muito com o livro da Scholastic Mukasonga, que é uma autora de Ruanda, que escreve também sobre o genocídio. Ela tem um livro que é como se fosse uma biografia da mãe dela. Ela conta sobre a guerra civil da década de 60, logo depois da independência, e o livro culmina no genocídio de 94, que é quando a mãe dela morre. E é uma história Mas a mãe dele... bem pesada. A mãe dela é de Ruanda, não é de Burundi. O genocídio foi algo inacreditável, né? Vizinhos se matavam, as pessoas estavam tomando cerveja no dia anterior, no dia seguinte alguém chegou, falou que o vizinho era barata, né? Que eles chamavam os tutsis de baratas, e você tem que matar ele. Eu tenho um livro, o Gabriel, chamado... Sim. Na verdade, são 2 livros. Um é Gostaríamos de Informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias, que é do Philippe Gurevitch. Ele conta um pouco da história das vítimas. E tem o outro do Jean Hatzfeld, que é Uma Temporada de Facões, Relatos do Genocídio, que ele conta o ponto de vista dos assassinos. Vou te ler um trecho aqui de 4 linhas sobre um assassino relatando como era o modus operandi deles. Quando descobríamos uns tutsis nos charcos, deixávamos de vê-los como humanos. Quer dizer, como gente parecida conosco, dividindo um pensamento e sentimentos semelhantes. A caçada era selvagem, os caçadores eram selvagens, as presas eram selvagens e a selvageria enfeitiçava os espíritos. Não tínhamos apenas nos tornado criminosos, tínhamos nos tornado uma espécie feroz num mundo bárbaro. Quem não viveu essa verdade nos próprios músculos não consegue acreditar nela. Nossa vida de todo dia era sobrenatural e sangrenta, e não achávamos nada demais. Então, é só um exemplo do que foi o genocídio de Ruanda pela voz de um assassino. É algo bem, como ele relata, bem selvagem, você não consegue acreditar. E o livro é Uma Temporada de Facões, porque a grande parte das mortes foi por faca, não foi por tiro, não foi por bomba, não foi por nada. Era faca, as pessoas iam e matavam as pessoas com facão. É pesado, o assunto é bem pesado. É bem pesado mesmo. Mas, enfim. Bem, para encerrar aqui sobre esse livro, né? O menino acaba indo para a França, né, no final do livro, assim como não é um spoiler porque é a história do Gael Faye, né? Ele realmente, por causa da guerra civil no Burundi, foi para a França. E aí na França, né, ele mantém esse alinhamento, assim, ele continua não sendo de terra nenhuma, não se sentindo de lugar nenhum, não se apega a nada, nem a ninguém, assim, tirando a irmã dele, né? A irmã mais nova. Então, assim, é um livro que... Tem uma questão de identidade muito forte, né? Tem muito. Que, na verdade, é uma identidade que não tem, né? Porque o menino, a impressão que dá é que ele nunca se encontra, né? Não, que realmente o pequeno país dele era aquela rua sem saída onde ele passou a infância. E foi o único lugar onde ele realmente pertencia. Só que, enfim, ele acabou indo embora, né? O tempo passou, então ele está sempre exilado agora. Bom, é isso. Acho que só então é isso. Falando o nome por aqui. Sim, só falando o nome dos livros, o seu é O Meu Pequeno País, do Gael Faye. O que eu citei aqui é Uma Temporada de Facões, do Jean Hatzfeld. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias, do Philippe Gurevitch. E o da Scholastic Mukasonga é A Mulher de Pés Descalços. Esse é sobre a guerra civil, não é exatamente sobre o genocídio. Então tá. Vamos anotar tudo aí para deixar nas redes sociais aí. Sim, a gente coloca acompanhar tudo. Na mensagem.
Bom, vou falar agora sobre o Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano da Grada Quilomba. Grada Quilomba é uma artista, escritora, teórica. Ela é portuguesa, mas ela vive em Berlim já há algum tempo. O livro, que foi o mais vendido da Flip, o livro é a tese de doutorado dela. Ela foi para Berlim estudar no... Então não é um livro de ficção não, né, Rafael? Não, é um livro teórico, sobre racismo. O livro todo conta exatamente o que o subtítulo diz, né? Episódios de racismo cotidiano. Então ela monta o livro da seguinte parte: ela faz no início ela apresenta basicamente as teorias que ela vai se basear, os teóricos nos quais ela vai se basear. Ela fala muito da Bell Hooks, que é uma americana feminista negra que tem vários trabalhos nessa área. Sim, também tá entre as mais vendidas aqui no Brasil sempre. Sim. Eu não lembro agora exatamente. Pela Editora Elefante, se eu não me engano. Eu acho que é. Queria lembrar o nome, mas eu acho que é exatamente isso. E enfim, voltando para a Grada Quilomba, ela faz uma introdução apresentando mais ou menos em quem ela vai se basear para apresentar a tese dela. E o livro, ela pega duas entrevistas que ela faz com duas mulheres, uma é afro-brasileira, a outra é afro-americana, que vivem na Alemanha. Então ela divide o livro em vários temas. Ela fala do racismo de gênero, política do cabelo, política sexual, da pele, trauma, encenar a negritude, suicídio. Ela vai falando sobre várias coisas e basicamente mostrar esse pós-colonialismo que permanece com esse racismo nosso de cada dia. Eu destaquei aqui alguns casos que ela fala tanto sobre ela como sobre as mulheres. O primeiro deles é quando ela chega na universidade. São aqueles casos que a gente cansa de ouvir e mesmo assim ainda acontecem. Ela é a única aluna a ter dificuldade na inscrição, exigem documentação a mais do que os outros, ela é barrada na biblioteca. Então, essas coisas que vão cansando a pessoa ao longo do tempo. Quer falar, não? Não, é porque é uma questão de... A gente tá falando de pertencimento aí do livro do Gabriel Fayet, né? Que ele, e também passa também por uma questão de pertencimento, né? Ela é vista como uma pessoa que não pertence àquele lugar, né? Ela, por causa da cor de pele, é menos aluna do que os outros, né? Enfim. Exatamente. Olho para ela sempre como o que ela veio fazer aqui. E você vê que mesmo aqui no Brasil, que é um país que tem a maioria da população entre negros e pardos, né? Mas nas universidades os negros são minoria absoluta, né? Então, sim, são sempre vistos como... Esses episódios que não deveriam acontecer aqui, tanto aqui, deveriam acontecer muito menos aqui, né? Mas por essa questão aí... também acontece. Um outro trecho do livro, uma parte interessante que ela fala, é essa invisibilidade do negro na teoria, entre os teóricos. Porque o que ela diz é que a quantidade de trabalhos que falam sobre racismo, porém o foco é nos agressores racistas e não necessariamente nas vítimas. Então ela diz que os agressores racistas e os membros de partidos de direita, do ponto de vista de um teórico que ela cita aqui, Paul Mercheril, devem estar bem contentes com a extrema atenção que lhes deram os meios de comunicação e a academia. Ou seja, não basta ser vítima, como também eles são deixados de lado quando são teorizados, né? Quando eles partem para a teoria, porque eles, até ao falar sobre racismo, o atacante é o destaque, né, das obras. Eles estão dizendo que, por exemplo, quando vai estudar, a academia vai estudar sobre racismo, acaba se debruçando sobre as obras racistas, é isso? Não. As obras... Eles acabam se debruçando em falar sobre os agressores.
É como se o cara fosse fazer um livro de racismo nos Estados Unidos e ele falasse sobre a história da Ku Klux Klan, ao invés de falar sobre as vítimas da Ku Klux Klan. Eu entendi assim. Certo. A Grada Quilomba também ela fala sobre a invisibilidade da mulher negra dentro da discussão sobre racismo. E nisso ela faz uma crítica muito forte até às feministas ocidentais. Ela não cita nominalmente aqui, pelo menos que eu tenha lido, porém fica claro que é uma crítica àquele movimento francês, Simone de Beauvoir, da década da França ali, da década de 40, 50 para frente, que o feminismo defendido pelas mulheres brancas ainda está muito longe do que as mulheres negras precisam ter como defesa. E isso só chegou mais à frente com Bell Hooks, enfim, agora com ela, que também... No Brasil a gente tem a Djamila, que fala muito sobre isso também. Inclusive eu conheci a Grada Quilomba no livro Que é Poder de Fala, da Djamila Ribeiro. Que é lugar de fala, não é? O que é lugar de fala, desculpa, exatamente. Mas, Rafael, enfim, é porque... É lógico que a gente... Pelas nossas vozes já dá para todo mundo em casa perceber que nós dois não somos dois especialistas em feminismo, né? Sim, sim. Metade da população mundial, pelo menos, aí seria muito mais apta a falar sobre isso do que nós dois. Mas a questão é que finalmente, depois de muito tempo, as empresas capitalistas perceberam que as mulheres têm poder de compra, que as mulheres também são público, né? Então a gente vê um feminismo liberal que é voltado para o consumo também, né? Então, assim, a mulher não é só uma dona de casa. A mulher, ela também compra carros, ela também, enfim, faz coisas de homem, né? Entre aspas, muitas aspas aí, nesses coisas de homem, por favor. Sim, né? coisa de homem na cabeça então de quem isso. pensa assim. Então é isso. E esse tipo de feminismo não interessa nem as mulheres e muito menos nem as mulheres brancas e muito menos as mulheres negras. Né? Eu diria que muitas empresas passaram a entender que as mulheres existem, né, Gabriel? Porque a impressão que dá era essa, né? Não, claro que é uma conclusão óbvia, né? Que acabou essa coisa da mulher ter que pedir dinheiro pro marido para, sei lá, ir na mercearia, né? Isso já era escroto na década de 50. Sim, em 2019 faz menos sentido ainda. Só para você ter uma ideia, aqui em Portugal essa semana um açougue fez uma propaganda com uma foto de uma mulher na praia para vender vitela, dizendo que era uma peça de vitela. Você tem noção do que ainda as pessoas são capazes de fazer. E aqui no Brasil a gente teve já várias coisas, por exemplo, uma loja de móveis que fez uma propaganda com mulheres de biquíni, tipo, o que tem um móvel com uma mulher de biquíni? Sim. Móvel, sei lá, pra sala. Se ainda fosse móveis de piscina, né? Ali, né? Tipo, sei lá, até ia, né? Mas já era estranho, mas tinha uma contextualização. Mas, tipo, não tem nenhum contexto, assim. Não. Só para marcar aqui isso que eu falei, que ela faz essa crítica, ela diz aqui: a luta contra o racismo não interessava o feminismo ocidental, sobretudo porque as suas ativistas brancas não eram nem são confrontadas com a violência do racismo, mas apenas com a opressão sexualizada. O gênero transformou-se assim no centro exclusivo de suas teorias. Na parte das entrevistas tem um trecho em que uma das entrevistadas, uma afro-alemã, ela fala que esse racismo que já está entranhado na sociedade não é o racismo de ataque das pessoas que xingam, enfim, a injúria racial, né? É aquele racismo que quem tá fazendo acha que não está fazendo. Ela diz que incomoda até mais do que quando ela é atacada de forma veemente. Ela fala aqui que o racismo não é um insulto. É, acima de tudo, como as pessoas olham para ti quando te vêm perguntar: de onde que você vem? Por que é que você fala tão bem alemão? Aí a entrevistada diz: isso é racismo, e estas formas de racismo ainda me perturbam mais. Ou seja, é o que ela fala da universidade, né? Aquele lugar é como se tivesse escrito: este lugar não é para negros, né? Então a sua vida aqui vai ser difícil. É o que os racistas tentam transformar a vida dessas pessoas. Ela conta um episódio também de quando ela era pequena, que ela foi a um médico
E no final o médico, ela tinha acho que 12, 15 anos, alguma coisa assim. No final da consulta o médico pergunta para ela se ela queria trabalhar como empregada doméstica na casa deles no fim de semana no Algarve. Que ele tinha 2 filhos pequenos e se ela queria ir lá era só lavar roupa. E ela poderia até no tempo livre ir para a praia se ela quisesse. Aí ela diz que quando ela sai da consulta que ela até vomita, assim, de tão forte que aquilo é para ela. Então, assim, coisas que eu e você nunca passaremos, e é um livro bom para que todo mundo reflita um pouco sobre esse racismo que muitos acham que não existe. O Brasil de hoje é extremamente racista. Eu vivo aqui em Portugal, um país extremamente racista. Ontem uma deputada do bloco de esquerda comentou sobre isso, de que falam para ela que é para ela voltar para a terra dela e tal, e os comentários das matérias que falavam sobre ela no Facebook eram fotos de macacos, era esse tipo de ataques desse nível. Então, por aí. E muitas dessas pessoas se escondem em perfis falsos de Facebook para poder fazer o que não tem coragem de falar, porque esse tipo de racismo para mim tem que ser combatido com uma cadeirada na cabeça, com um soco na cara, esse tipo de coisa. Eu, se vejo algo assim, acho que a reação mínima deve ser essa. Porque algumas palavras têm tanta violência que, enfim, só não tem nada, acho que não tem outra, não tem como responder só na palavra. Não tem outra resposta. Mas enfim, é isso. O livro é espetacular, o livro da Grada Quilomba. É o melhor livro que eu li esse ano, assim, sem sombra de dúvida. Eu confesso que quando eu comecei a ler, eu achei que o livro poderia descambar para aquela parte chata, teórica, acadêmica, que, enfim, cita uma porrada de autor e no fundo não fala nada. Diferentemente disso, ela consegue fazer um trabalho fantástico de análise de caso, e ela debate cada tema baseado nas 2 entrevistas dessas mulheres com quem ela fala. E é fantástico. Uma coisa que ela faz no livro, Gabriel, essa linguagem inclusiva, né, que tentam fazer agora de todos com X, que usam o X no lugar do gênero, que Olha, eu pessoalmente vou ser sincero que eu não gosto desse X. Eu também acho que confunde, eu sei mas que está ficando cada vez mais comum, mas assim, sabe que a minha maior implicância com esse X é porque eu não sei como ler isso. Sim, eu também não gosto, mas também não tem preocupações maiores, tem boletos para pagar. Tem coisa mais para me preocupar do que isso. Exatamente. O que ela faz no livro, quando ela vai citar alguma palavra que tenha feminino e masculino ao generalizar, ao falar de todos, ela sempre bota os 2 artigos. Então, os autores, as autoras, ela faz isso o livro inteiro. Às vezes, no início, fica até um pouco confuso, porque às vezes tem palavras seguidas que ela faz isso, mas depois você se acostuma. É uma forma nova de escrever que eu nunca tinha visto até então, assim, o livro inteiro, e não tem uma, pelo menos que eu tenha visto, assim, não tem uma falha que ela deixa passar. Bem, Rafael, então esses são os nossos 2 livros dessa semana. E engraçado que esse é disparado o episódio mais sério que a gente fez até hoje, né, Rafael? Sim, sem dúvida. O anterior já tinha irônico sido... é porque... Não, mas esse é o mais irônico porque, tipo assim, a gente tá falando de 2 livros da Flip. E o F de Flip é festa. Então, e realmente essa foi a Flip mais séria também. Acho que, se não me engano, a 17ª, 18ª Flip. E essa foi realmente a Flip mais séria, um ambiente muito tenso. Tivemos relatos não só da confusão por causa da palestra do Glenn Greenwald, né? Que pessoas... Eu não sei, enfim, não tem como chamar. Pessoas de camisa da CBF foram lá protestar contra ele, definir, né? Seguidores do Ricardo Teixeira e afins. Enfim, essas pessoas aí que andam por aí de camiseta amarela. Tirando o Rogerinho do Ingá, né? Mas enfim, esses aí. E a Elza Soares. A Elza Soares veio aqui em Portugal essa semana com a camisa da CBF e
cagando para quem conseguiu estragar o que a camisa da CBF poderia algum dia representar. A Elza pode tudo, a Elza tá liberada. Bem, Rafael, então, falando do livro de semana que vem, você já escolheu o seu? Caralho, Gabriel, não escolhi. Tu vai falar sobre qual? Eu vou falar sobre mais um tema polêmico. Vou falar sobre plantas que podem ser fumadas e que são proibidas em alguns países do mundo, quase todos eles. Orégano. Vou falar sobre O Clube dos Jardineiros de Fumaça, livro da Carol Ben-Simon. A Ben-Simon, ela é uma escritora gaúcha. Aham. O livro saiu pela Companhia das Letras desse ano, do ano passado, um livro recente, e conta a história de um professor universitário brasileiro, gaúcho, que vai para Califórnia e vai trabalhar. Pelo que entendi, ele vai trabalhar nas plantações de maconha, já que maconha foi legalizada na Califórnia. Ah, maneiro. Mais um tema aí, polêmico. Então, Rafael, esse é o meu livro da semana que vem. E aí, desses 30 segundos aí, já escolheu o seu? Sim, vou falar sobre o Extensão do Domínio da Luta. É o primeiro livro do Michel Houellebecq, um escritor francês, nem um pouco light. Ele é bem polêmico. Ele escreveu Submissão, que foi lançado aí no Brasil, que é um livro que trata sobre... É o único livro que eu conheço dele. Aqui em Portugal já foram lançados todos. Eu tenho acho que uns 4 ou 5 livros dele. Mas eu li Você é só... fã? Não muito, mas eu acho os temas dele interessantes. Então, para quem quer começar a lê-lo, eu vou falar sobre o primeiro livro dele, que é o Extensão do Domínio da Luta. A gente grava aí para a semana que vem. Então, combinado. Certo? Bem, um abraço a todos que nos aguentaram durante esse episódio. Vai ficar mais longo também. Sim, né? esse já tem 47 minutos de gravação. Vai ser o episódio mais sério, mais longo do nosso podcast aí por enquanto. Um abraço a todos. Voltamos na semana que vem. Um abraço, Rafael. Um abraço, valeu.